E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para falar sobre Patrocinense e Cruzeiro que se enfrentam nesse sábado, dia 21 de janeiro, a partir das 19 horas, também conhecidas como 7 da noite lá em Patrocínio, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro de 2023. O engraçado desse duelo é que Patrocinense e Cruzeiro se enfrentaram nesse mesmo estádio pela última rodada da primeira fase no ano passado, e a vitória do Patrocinense contra aquele time reserva do Cruzeiro por 2-1, que manteve o time de Patrocínio na elite, enquanto o objetivo do Patrocinense é passar longe da zona de rebaixamento. O Cruzeiro estreia com uma condição de favorito, até porque depois de longos 3 anos, finalmente voltou para a Série A de Campeonato Brasileiro, os investimentos também aumentaram um pouco, o orçamento do Cruzeiro é muito distante do que é o orçamento do Atlético Mineiro, mas já é muito superior também aos times do interior. Tá todo mundo curioso para saber como vai jogar o Cruzeiro de Paulo Pessolano em 2023 e vamos explorar um pouco dessas opções. Mas antes temos que falar do Patrocinense, time da casa, treinado aí por Thiago Oliveira, que deve ir a campo com o goleiro Adilson, a zaga com Alan Ferreira e Léo Alves, lateral direito Emerson, na lateral esquerda Rafael Furlan. No meio, os volantes Sabino e Lucas Huck. O Daniel Costa é um meia centralizado, Gleicinho e Cristiano são os atacantes de lado e o Neto Costa é o centroavante. A grande maioria dos atletas do Patrocinense não é muito conhecida a nível nacional, né? Alguns deles até já tiveram passagem por clube grande. Praticamente todos são muito rodados, já atuaram por diversos clubes. O goleiro Adilson, por exemplo, 34 anos, já defendeu mais de 10 clubes na carreira, aqui no futebol mineiro já jogou no Uberlândia. O Rafael Furlan é um dos que tem um pouco mais de destaque, jogou um tempo até no futebol português, defendeu Chaves, o Estoril, o Leixões, alguns clubes até importantes ali de segunda divisão portuguesa, que às vezes estão na primeira. O Sabino foi por algum tempo considerado uma promessa do América, acabou não entregando tanto assim, ele tá com 23 anos. O Daniel Costa é um cara de mais organização, jogou em Ferroviária, Matonense, São Caetano, passou por alguns clubes tradicionais também como Figueirense, América de Natal, jogou no Uberlândia em 2021, é uma das lideranças técnicas desse time, assim como o Cristiano, que ainda é um atacante muito jovem. Ele tem 21 anos, apareceu com destaque com a camisa do São Bento, foi emprestado primeiro para o Coritiba, depois para o Sport. No ano passado ele fez até um gol pelo Sport no Campeonato Pernambucano, mas acabou não sendo comprado. É um atacante de velocidade, joga pelos lados. Uma aposta interessante feita aí pelo Patrocinense, e somando aí as temporadas 2020 e 2021, ele já jogou 11 partidas de Série A de Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro de Paulo Pessolano? Bom, eu coloquei aqui uma ideia de time bem básica, né, mantendo a estrutura de time do ano passado, que teria o Rafael Cabral no gol, a zaga com Neres, Oliveira e Eduardo Brock, o Wesley Gasolina na ala direita, Marquinhos Cipriano na ala esquerda, Neto Moura e o Alisson como volantes, Nicão, Bruno Rodrigues e Wesley como trio ofensivo. Nesse caso a gente não teria um centroavante de fato, né? Então é quem faria essa função centralizada, poderia ser o Nicão, o Wesley cai por aqui, eventualmente o Bruno Rodrigues e o Wesley vem para a esquerda, com o Bruno Rodrigues caindo pela direita, o Nicão ficando na referência, enfim. Esse seria um trio de ataque bem móvel, né? Porque os jogadores têm essas características e o Cruzeiro contratou o Gilberto, mas ele ainda não tem condição de jogo, ele nem chegou a BH. O técnico Paulo Pessolano relacionou 21 jogadores para a partida, as ausências são basicamente dos atletas que estão machucados, em processo de transição ou servindo a seleção brasileira de base, mas praticamente todo mundo que está fazendo a pré-temporada vai para o jogo, e aqui no campinho fica mais fácil entender as opções, né? Rafael Cabral e Rodrigo Basílio são os goleiros, Reinaldo, Eduardo Brock, Lucas Oliveira e Neres zagueiros, Wesley Gasolini e Igor Formiga disputam a ala direita, o Marquinhos Cipriano é o único ala esquerdo de fato. Mas se precisar de um ala por aqui, o Bruno Rodrigues já fez esse papel diversas vezes, outros jogadores também podem ser adaptados. Como volantes, Neto Moura, o Alisson, Ramiro e Ian Lucas. O Ian, que é uma das novidades no elenco, né? Fez a pré-temporada, o Pessolano gostou bastante. Ele foi muito bem pelo Cruzeiro no Sub-20 do ano passado, a gente foi campeão mineiro. Estava inscrito na Copinha, mas não foi para disputa porque o Pessolano quis mantê-lo aí fazendo a pré-temporada, até pela ausência de alguns volantes, né? O Machado, por exemplo. O Ian pode jogar como volante e pode jogar como zagueiro também. Ele fez esse papel diversas vezes no Sub-20 ano passado. E como opções ofensivas, né, nenhum deles é um camisa 9 fixo, todo mundo pode jogar em mais de uma função. A gente tem Bruno Rodrigues, Wesley, Juan Christian, Matheus Vital, Daniel
Gabriel Júnior, Nicão, Rafael Bilu e o Matheus Davó. Deixei o Davó um pouquinho mais destacado porque ele é mais atacante central. E pegando o time aqui, vamos lá. Rafael Cabral é o goleiro titular, Rodrigo Basílio é reserva. Creio que Brock e Oliveira começam a temporada como zagueiros, não tem muito questionamento aqui. Fica uma dúvida em quem seria o zagueiro pelo lado direito, eu coloquei o Neres. Não tem como ser o Reinaldo, Emerson? Pelo lado direito não, porque o Reinaldo é canhoto, botar ele para jogar pela direita ia deixar o cara todo torto. Seria uma temeridade, né? É difícil o zagueiro sair jogando com a perna fraca. Mas uma possibilidade seria jogar o Lucas Oliveira como um zagueiro pela direita e o Reinaldo como zagueiro de sobra. Ele chegou a fazer esse papel no Goiás em algum momento. E se a ideia do Pessolano for jogar com apenas 2 zagueiros, né, uma linha de 4 na defesa, o Reinaldo pode eventualmente jogar como lateral esquerdo. Ele já jogou assim na Ponte Preta. Então é um jogador que também oferece diferentes alternativas para o Pessolano, mas eu realmente estou querendo ver o Neres em campo, tá? E se fosse para a gente ter um esquema com 3 zagueiros, para esse jogo eu acharia legal botar o Neres aí, até porque ele tá no Cruzeiro há muito tempo, né? Ele chegou ainda na temporada passada, mas não pôde estrear porque veio depois do fechamento da janela. No meio-campo eu coloquei o Alisson e Neto Moura como dupla de volantes. Eu acho que o Ramiro é um cara muito cotado para jogar aqui onde eu botei o Alisson também. E como eu considero que o Alisson se encaixa melhor na ideia de jogo do Pessolano e formaria uma dupla muito interessante com o Neto, fazendo o Neto voltar para iniciar as jogadas, que foi o melhor momento dele pelo Cruzeiro, formando aquela dupla com o William Oliveira, né? O Neto Moura era o cara da saída de bola. Quando o Machado entrou no time, aí o Neto passou a jogar um pouco mais avançado e caiu de rendimento. Então eu acho que Neto e o Alisson funcionariam muito bem como dupla, gostaria de vê-los em campo. Não que o Ramiro seja um jogador ruim, mas eu quero mais ver o Alisson, até porque tenho bastante expectativa nesse jogador. No Ramiro nem tanto, isso aqui é uma opinião pessoal, tá? Na direita é Gasolina ou Igor Formiga, acredito que o Gasosa comece jogando. E na ala esquerda seria Marquinhos Cipriano ou uma improvisação do Bruno Rodrigues, que é quem jogou como ala esquerdo muitas vezes. Acho que pro primeiro jogo da temporada o Pessolano vai deixar o Cipriano mesmo, tá? Não vai fazer improvisação. Creio que o Bruno Rodrigues comece a temporada como titular, porque é um cara que foi muito importante na reta final da Série B pelo Cruzeiro, ajudou a gente demais. O Wesley foi a grande contratação, então certamente vai ser titular, assim como o Nicão, que pegou a camisa 10 inclusive. E nesse cenário, jogadores como Matheus Vital e Davó ficariam como alternativas de banco para o segundo tempo. Tem uma outra possibilidade, que não é tão remota assim, que é do Cruzeiro jogar com linha de 4 na defesa. Nesse caso, sai aqui o Neres. E eu vou colocar uma ideia que tem Lucas Oliveira e Eduardo Brock como dupla de zaga, tá? Embora pudesse ser também Neres e Reinaldo sem grandes problemas. Nesse caso, a gente teria o Marquinhos Cipriano e o Wesley Gasolina não como alas, mas como laterais, tendo mais responsabilidade defensiva. O Alisson e Neto Moura como dupla de volantes. E aí abriria espaço para mais um jogador aqui, meia ou atacante. Esse cara poderia ser o Matheus Vital, né? Fazendo o papel aqui de um meia atacante, de um camisa 10. Deixa eu só puxar o Ramiro para cá para não ficar muito confuso, né? Aqui, ó, 4, 2, 3, 1, certo? Seria uma opção. Ou então o Pessolano poderia colocar o próprio Matheus Davó, que é o atacante que a gente tem, né? O Davó para ser ali o camisa 9, o Nicão voltando para ser um 10, e aí a gente teria o Wesley e Bruno Rodrigues como pontas. Eles podem trocar de lado sem o menor problema, né? Os dois já jogaram pelas duas beiradas aí algumas vezes. Volta o Cipriano, sai para cá Vital. Essa também é uma alternativa tática que não pode ser desprezada, assim como um híbrido disso tudo, que seria ter o Reinaldo como lateral esquerdo, e aqui a gente tem o Cipriano no banco. Desse jeito, no momento defensivo, você tem o Wesley e Bruno Rodrigues voltando, né, para compor a segunda linha de 4 com os volantes o Alisson e Neto Moura, deixando o Nicão e o Davó mais protegidos. E no momento que o time tá com a posse de bola, você pode fazer uma mudança para um sistema com 3 zagueiros, deixando Bruno Rodrigues e Gasolina como alas para dar profundidade, Lucas Oliveira, Brock e Reinaldo aqui como um trio de zaga, os 2 volantes e os 3 meia atacantes, Nicão, Wesley e Matheus Davó, sempre trabalhando com a ideia de que esses caras se movimentam no campo, não tem posição fixa. Todas são alternativas que a gente pode especular, mas certeza mesmo do que o Pessolano vai fazer é só na hora do jogo. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você espera do jogo, seu palpite de placar,
como você escalaria o Cruzeiro para esse jogo se fosse Paulo Pessolano. Lembrando que a bola rola a partir de 19 horas, né, 7 da noite, e o jogo vai ter transmissão de TV apenas pelo Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 9 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida, comentando sobre o que foi a estreia do Cruzeiro em 2023. Tomara que venha com uma boa atuação, com uma boa vitória, para a gente já começar a temporada com o pé direito. Mais tarde nos falamos então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!